Meu nome é Ronaldo Luiz Alonso, essa é a nossa sexta aula de eletrônica. Nessa aula nós vamos falar sobre capacitores. Boa tarde a todos. Então vamos começar nossa sexta aula de eletrônica aqui falando sobre capacitores. E a gente já falou sobre capacitores nas aulas anteriores, né? O que vem a ser um capacitor? Ele é um dispositivo que ele armazena carga elétrica. Ou seja, você liga o capacitor em uma fonte, por exemplo, de corrente contínua, uma bateria, por exemplo, e ele vai armazenar cargas elétricas que vêm dessa bateria, tá certo? Essas cargas elétricas, depois do capacitor carregado, elas vão ficar estáticas no capacitor. Então, o tipo de energia que você tem no capacitor, ela é uma energia do tipo potencial, uma energia potencial eletrostática, tá? Porque o capacitor está carregado, ele tem o potencial de, quando ele está carregado, acionar um outro dispositivo, tá certo? Então, ele tem uma energia potencial eletrostática que vai depender da capacitância desse capacitor e da tensão que você aplicou nele. Quanto maior a capacitância e quanto maior a tensão que você aplica nele, mais carga ele armazena, né? Então, aqui você tem a equação básica do capacitor. A quantidade de carga que um capacitor armazena depende da capacitância, ou seja, quanto maior a capacitância, maior a carga, e depende da tensão que você aplica nos terminais desse capacitor. Depende da diferença de potencial nos terminais desse capacitor aqui, que é o V. Tá certo? Então, a quantidade de carga que o capacitor armazena depende desse produto aqui. Depende diretamente dessas duas quantidades aqui. Certo? A energia potencial capacitiva, né? Se você for olhar aí a Wikipedia ou qualquer outra página, você vai ver que ela é CV ao quadrado sobre 2, se eu não me engano. Ok? Então, isso daí é a capacidade que um capacitor tem de realizar trabalho nas cargas que estão armazenadas nele. Certo? Mas você tem que considerar o seguinte: a quantidade de carga elétrica que você consegue armazenar em um capacitor, quando você liga ele numa fonte de tensão contínua, e nós vamos falar inicialmente aqui de tensão contínua, mais adiante na próxima aula nós vamos falar sobre tensão alternada, tá? Como o capacitor ele se comporta numa fonte de tensão alternada ou de corrente alternada, mas aqui nós vamos falar como o capacitor se comporta numa fonte de corrente contínua ou de tensão contínua, tá? Então, por exemplo, se você liga um capacitor na bateria, numa bateria, por exemplo, as cargas vão fluir da bateria para o capacitor, vão carregar o capacitor, tá? Mas a quantidade de carga elétrica que você está armazenando no seu capacitor, ela é infinitamente menor do que a carga que você vai gerar com essa sua bateria, que você vai gerar quimicamente com a sua bateria aí ao longo da vida útil dessa bateria, tá certo? Então, o capacitor, ele é um dispositivo passivo, tá? Ele recebe carga elétrica de outro dispositivo. Ele não gera carga elétrica, tá? E a quantidade de carga elétrica que ele armazena também é muito pequena, em comparação com a carga elétrica que gera, por exemplo, uma bateria, um alternador, né? Que gera um movimento, no caso, ok? Então, quando você liga um capacitor a uma bateria ou fonte de tensão, né? Ele se carrega com uma determinada quantidade de carga, e essa quantidade de carga é determinada pela capacitância e pela tensão que você está aplicando. E depois que ele termina de carregar, a tensão que você mede no capacitor, tá? Se você pegar um multímetro depois que você carregou o seu capacitor e medir a tensão nos terminais desse capacitor, você vai verificar que a tensão que você tem nesse capacitor, ela é igual, tá? À tensão da bateria que carregou esse capacitor, a tensão da fonte que carregou esse capacitor, ok? Mas o que vem a ser um capacitor, né? O que ele é fisicamente? Basicamente, o capacitor é o seguinte: você tem duas placas de metal aqui, tá? Aqui você tem os terminais do capacitor, tá? Os terminais externos, o que você enxerga externamente, o que você liga no circuito, são os terminais do capacitor, e ele é constituído de placas paralelas, tá? Mas podem não ser placas, podem ser folhas de alumínio, por exemplo. Então, entre essas placas, né, de metal ou de alumínio, aí, de cobre, de ferro, de alumínio, aí, de qualquer metal condutor aí que você tenha, entre essas placas você pode ter é, papel, você pode ter plástico, você pode ter papel imerso em óleo, você pode ter qualquer outro tipo de material que a gente chama de dielétrico, tá? Essas placas elas não se tocam entre si, ou seja, o capacitor ele não deixa passar corrente contínua, tá?
Ele se carrega na corrente contínua, mas depois que ele está carregado, ele não deixa passar mais corrente nenhuma, ok? Então, num capacitor de placas paralelas, né, que é esse que a gente está mostrando aqui na figura, né, lembrando que as placas não se tocam entre si, se você tocar as placas do capacitor entre si, esse capacitor ele vai ficar em curto, a gente diz que o capacitor está em curto, e um capacitor em curto ele não serve para nada, ok? O capacitor ele não deixa passar corrente contínua, ele não deixa passar corrente por ele, tá? Numa situação normal. E entre as placas desse capacitor existe um campo elétrico uniforme, né? Então vocês podem ver aqui na figura que a gente tem um capacitor com duas placas aqui, a placa de cima está carregada positivamente, a placa de baixo carregada negativamente, e aqui eu tenho um campo elétrico, tá? A gente tem as linhas do campo elétrico aqui, saindo da carga positiva em direção à carga negativa, ok? Qual que é a unidade de medida da capacitância de um capacitor? A unidade de medida é o farad, tá? Esse farad vem em homenagem a Michael Faraday, ok? Um farad é a capacitância de um capacitor que, ligado à tensão contínua de 1 volt, armazena 1 coulomb. Qual que é a tensão que fica no capacitor depois que ele carregou? Fica 1 volt, tá? E qual que é a carga? 1 coulomb. Então, se você tem um capacitor de 1 farad, você liga ele numa tensão de 1 volt e ele carrega, no final da carga ele vai ter 1 volt, tá? E vai armazenar a carga. Ele vai ter a tensão de 1 volt entre as armaduras dele e vai armazenar a carga de 1 coulomb, ok? Só que o farad é uma unidade muito grande, tá? Então, normalmente a gente utiliza frações do farad, né? Milifarads, microfarads, nanofarads e picofarads, tá? Aqui tem uma tabela que eu coloquei aqui para vocês se lembrarem dos prefixos, né? Então, por exemplo, você tem o prefixo cent, que é 10 a menos 2. Mil é 10 a menos 3. Ou seja, é a milésima parte daquilo que você está medindo, certo? Micro é 10 a menos 6, nano é 10 a menos 9, pico é 10 a menos 12, tá? Essas são potências negativas. E aí você tem as potências negativas, né? Deca, que é 10 vezes, né? Por exemplo, 1 decafarad seria 10 farads. 1 kilofarad seria 1000 farads, ok? Mega, que é 1 milhão. Giga, que é 1 bilhão. Tera, que é 1 trilhão, tá? Então, são potências de 3 aqui, aqui são potências de 3. A Wikipedia dá uma versão mais estendida dessa tabela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na Wikipedia para a gente ver. Bom, então, a gente tem aqui, né, as unidades aqui, né, o farad, tá? Então, 10 farad seria 1 decafarad, 100 farad seria 1 hectafarad, tá? 10 ao cubo seria 1 kilofarad e assim por diante, ok? Aqui você teria as frações menores que 1, né? Aqui são valores maiores do que 1, ok? Então, 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, ok? E aqui, frações menores do que 1, né? Desse farad seria 1/10 do farad, ok? Centifarad seria a centésima parte de 1 farad. Milifarad, microfarad, nanofarad, picofarad, aí você tem, né, as capacitâncias menores aqui, ok? Isso vale também para indutância. A indutância é medida em Henry, tá? Então você tem decahenry, hectahenry, né, hectohenry. Aí você tem microhenry, nanohenry, e assim por diante, tá? E para ohms também, né, miliohms, microohms, quiloohms, megaohms, tá? Então esses prefixos eles são amplamente usados na física, tá? E eles têm esse significado que vocês estão vendo aqui. Vamos falar então da carga do capacitor, né? Basicamente aqui você tem uma bateria ou uma fonte de tensão contínua, tá? Aqui você tem uma chave, aqui você tem um resistor e aqui você tem um capacitor, ok? Então vamos imaginar o seguinte, ó, que a fonte de tensão é uma torneira, tá? O resistor é uma mangueira e o seu capacitor é um balde, ok? Então vamos pensar o seguinte, ó, quanto mais pressão você tiver na sua mangueira, né, quer dizer, quanto maior for essa tensão aqui, mais água vai passar pela mangueira, tá?
quanto menor for a resistência da mangueira, quer dizer, quanto mais grossa for a mangueira, mais água vai passar também, tá? E quanto maior for o seu balde, tá? Mais tempo ele vai demorar para encher. Então, vamos pensar o seguinte, ó, você está enchendo o balde aqui, ok? Em qual situação, tá? Esse balde aqui ele vai encher mais rápido, tá? Bom, o balde ele vai encher rápido se ele for um balde pequeno, certo? O que significa um balde pequeno? Capacitância pequena, tá? Se a sua mangueira for grossa, tá? O que significa mangueira grossa? Resistor pequeno, tá? E se sua tensão for alta, tá? O que significa tensão alta? Maior pressão na mangueira, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Se você tem resistência baixa, capacitância baixa, né? O tempo que vai demorar para o balde encher é pequeno também, é baixo, tá? Ok? Então, se você tem capacitância baixa e resistência baixa, né? Se o balde é pequeno e se a sua mangueira é grossa, o balde enche mais rápido, tá? Agora, vamos supor que você tem um balde grande, tá? E uma mangueira fina, tá? Ou seja, você tem uma resistência grande e uma capacitância grande, tá? Então, o balde vai demorar mais tempo para encher, tá certo? Então, veja que o que determina o tempo que leva para você encher o seu balde, o que é encher o balde? Carregar o capacitor, tá? Então, o tempo que leva para você carregar o capacitor, para você encher o balde, depende do tamanho do balde, depende da capacitância e depende da resistência elétrica. Ou seja, depende da espessura da mangueira aí, ok? Então, depende basicamente do produto de R vezes C, tá? Então, esse produto R vezes C, tá? É também chamado de constante RC, né? Então, quanto maior for a constante RC, mais tempo demora para você encher seu balde, para você carregar seu capacitor. Quanto menor for a constante RC, tá? Quanto menor for a constante RC, mais rápido o seu balde enche, mais rápido o seu capacitor carrega, tá? Então, quando você fechar a chave aqui, vai começar a passar uma corrente aqui. Essa corrente ela vai carregar o capacitor e vai chegar uma hora que o capacitor vai ficar cheio, né? Ele vai ficar saturado aqui de elétrons, tá? E não vai passar mais corrente, ok? Então, a gente pode fazer uma experiência onde a gente coloca um resistor aqui, um LED aqui entre o resistor e o capacitor e uma fonte de tensão alimentando o circuito. Quando você fecha a chave, você vai ver que o LED acende, um brilho bastante grande, porque está passando bastante corrente por ele. Por que está passando bastante corrente por ele? Porque o capacitor está carregando. E em seguida o LED vai apagando, 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 até que ele apaga completamente, porque não passa mais corrente, né? Porque o brilho do LED é proporcional à corrente que está passando por ele. E por que não passa mais corrente? Porque o capacitor carregou, e se ele carregou, ele saturou, ele não aceita mais elétrons vindo para ele, ok? Ou seja, os elétrons eles vão ficar aqui no polo negativo e aqui no polo positivo você vai ter falta de elétrons, tá? Ele vai ficar eletrizado, ok? Com carga negativa aqui, carga positiva aqui, ok? Então, quando você liga, passa uma corrente, tá? E você pode montar uma equação para descrever o funcionamento desse circuito aqui. Então, você pode montar uma equação aqui, tá? Usando as leis de Kirchhoff, as mesmas leis de Kirchhoff que você usou para montar equações com resistores. Você pode usar aqui essas leis de Kirchhoff para montar as equações para esse circuito aqui RC, ok? Só que no caso do capacitor, a corrente no capacitor depende da tensão no capacitor, né? Então tem aquela equação lá que a gente viu no começo da aula, né? Q igual a C vezes V, ok? A carga que o capacitor armazena é o produto da capacitância pela tensão do capacitor, tá? Então, uma diferencial de carga é igual a capacitância, que é uma constante, vezes uma diferencial de tensão, ok? Se você dividir isso daqui por uma diferencial de tempo, tá? Professor, eu não sei o que é diferencial. Imagina que ao invés de dq aqui, você tem delta aqui.
né? E ao invés de dV aqui, você tem ΔV. Então, você tem ΔQ igual a C vezes ΔV. Delta você sabe que é uma variação, né? Tensão final menos tensão inicial. E ΔQ seria a carga final menos carga inicial, ok? E ΔT seria tempo final menos tempo inicial. Aqui é uma coisa parecida, mas aqui está envolvendo conceitos de cálculo que vocês vão aprender depois, tá? Apenas aceite por enquanto, tá? Então você tem aqui uma diferencial de carga igual a C vezes uma diferencial de tensão. dQ sobre... E depois você divide tudo isso daí por dt, tá? Então dQ dividido por dt, tá? O fluxo de carga pela quantidade de tempo é exatamente a corrente, tá? A variação de carga pelo tempo, pela variação de tempo, é o que a gente chama de corrente, tá? Então a corrente do capacitor é C vezes a derivada da tensão em relação ao tempo aqui, tá? E como aqui você tem um circuito em série, a corrente é o mesmo para todos os elementos. Então a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que, entre aspas, passa no capacitor. Por que entre aspas, professor? Porque o capacitor não deixa passar corrente contínua. Ah, mas quando você liga, passa corrente. Passa corrente porque o capacitor está carregando, tá? Então você consegue modelar isso aqui, tá? Como uma equação, mas não uma equação algébrica, como uma equação diferencial, ok? Então, no final da aula, a gente vai mostrar para vocês a modelagem disso daqui como equação diferencial. Só para vocês terem o gostinho aí de ver como que os conceitos de cálculo são aplicados no circuito elétrico e por que você, quando for aprender cálculo, não vai estar aprendendo cálculo desnecessariamente, ok? Porque todos os conceitos de cálculo você vai usar em circuitos eletrônicos, em circuitos elétricos. Então, agora nós vamos fazer aqui uma experiência onde nós vamos carregar um capacitor utilizando uma bateria, ok? Bom, então antes de mostrar o circuito na prática para vocês, eu vou pegar alguns componentes aqui no Proteus e montar um circuito aqui semelhante ao que a gente vai montar na prática, né? Para isso eu vou precisar de dois push buttons, tá? Então eu vou digitar aqui push button. Então eu vou pegar aqui um push button, push. Então push button aqui, ok? Dá um ok aqui. Vou pegar também um LED animated, ok? Então, LED animated, aqui pode ser um red, né? Um LED animated red. Vou pegar também o resistor, então resistor, 560 ohms, ok? Então, 560 ohms, posso pegar o primeiro aqui. Vou pegar um capacitor aqui de capacitor aqui. Para facilitar, você pode digitar aqui 470, certo? Então você já vai fazer um filtro aí pelo valor, né? 470. Então aqui, ó, 470 microfarads, um capacitor de tantalho. VCC e terra eu já tenho. Então eu já posso montar meu circuito, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou para o Terminals Mode, tá? Então vou vir aqui, Terminals Mode. Eu vou colocar um VCC aqui, um terra aqui. Beleza, agora eu vou para o Component Mode aqui. Vou colocar o meu resistor aqui, mais você coloca o resistor na posição correta. Vou colocar meu capacitor aqui. Nota que ele é um capacitor eletrolítico, então a gente vai ter que colocar aqui o polo negativo ligado no terra, certo? E vou colocar um LED red aqui, certo? Aqui no meio. O LED pode acender ou não nessa simulação, mas isso não é tão importante, tá? Porque eu vou medir a tensão do capacitor aqui durante a carga, ok? Eu só vou colocar o LED aqui para o circuito ficar fiel ao circuito que eu tenho na prática, ok? Bom, então agora eu vou colocar meu push button aqui. Muito bem, agora eu vou ligar os componentes aqui com o Junction Mode, tá? Então vou ligar. Vou dar um play aqui e vou simular, certo? Então agora aqui eu vim com cacetinha, vou clicar aqui no... Veja que o LED não acendeu, mas isso não importa para a gente. Vou parar a simulação
e vou colocar um probe de tensão aqui no capacitor para ver como é que varia a minha tensão. É um probe de voltage, né? Vou ver como é que varia a minha tensão no capacitor. Então vou dar um play. Veja que o capacitor está carregado com 4,97, porque a última coisa que nós fizemos foi carregá-lo, tá? Aqui eu vou dar uma parada na simulação e fazer o circuito de descarga do capacitor, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no Component Mode, tá? Vou colocar também o resistor aqui de 560 ohms. Vou colocar um LED aqui. Vou colocar um Push Button aqui, botão de apertar. Esse botão ele vai servir para eu descarregar o meu capacitor, tá? Então, agora eu vou no Junction Mode aqui, vou ligar esses componentes entre si. Pronto, vou dar um play aqui. E eu vou descarregar o meu capacitor aqui. Nota que quando eu aperto aqui, né, o capacitor ele vai descarregando. Se ele conforme ele vai descarregando, a tensão, evidentemente, ela vai diminuindo, certo? Se eu quiser que ele descarregue instantaneamente, tá? Basta que eu coloque meu resistor aqui como sendo 0, tá? Então, vou continuar descarregando meu capacitor aqui. Muito bem, aqui eu descarreguei o suficiente, tá? Considero que eu descarreguei o suficiente. E agora eu quero carregar o meu capacitor. O que eu vou fazer? Vou apertar essa chavinha aqui. Tá apertando a chavinha, vocês veem aqui que o capacitor ele vai carregando, tá? Vai carregando, vai carregando. E a tensão nele vai aumentando até que valor? Né? Até o valor de 5 volts, tá? Note que para alcançar valores maiores ele demora mais tempo, tá? Por exemplo, para passar de 4 para 5 volts, ele demora muito mais tempo do que para passar de 3 para 4 volts, ok, pessoal? Então, vocês vão ver isso na prática também. Bom, então aqui eu tenho o circuito que eu apresentei para vocês na figura. Esse circuito está alimentado com uma tensão de 5 volts DC. Aqui nós temos uma chave do tipo push button, que está aberta, normalmente ela fica aberta. Aqui nós temos um LED vermelho de 3 milímetros. Aqui nós temos um resistor de 550 ohms, né? Em série com esse resistor nós temos um capacitor de 1 microfarad. E aqui nós temos o polo negativo. Nós vamos fazer essa experiência também com capacitores de diferentes valores. Tá? Então aqui nós temos um capacitor de 1 microfarad. Aqui nós temos um capacitor de 10 microfarads. Aqui um de 100 microfarads e aqui um de 470 microfarads. Ok? E aqui nós vamos ter um circuito para descarregar o capacitor. Então quando o capacitor estiver carregando, vai passar corrente por esse LED aqui, ele vai acender, certo? E quando o capacitor estiver descarregando, a partir desse resistor aqui, que tem o mesmo valor desse resistor aqui, ou seja, 550 ohms, quando eu apertar essa chavinha aqui, essa daqui vai estar aberta, né? Quando eu apertar essa chavinha aqui, o capacitor vai se descarregar a partir desse resistor aqui e a corrente vai passar por esse LED aqui. Por que eu resolvi colocar esse LED aqui para mostrar a descarga do capacitor? Porque eu quero mostrar para vocês que o tempo de carga e o tempo de descarga são iguais, né? Ou seja, se o resistor e o capacitor tiverem valores iguais, o tempo de carga e o tempo de descarga vão ser o mesmo, ok? Então eu vou apertar esse botão de apertar aqui, certo? E vou carregar o capacitor. Vocês viram que o LED deu uma pequena piscada, tá? Muito pequenininha, com um tempo muito curto. Agora eu vou apertar esse push button aqui e vou descarregar o capacitor. Tá? Vou fazer de novo o mesmo procedimento. Carreguei o capacitor. Vou descarregar o capacitor. Ok? Então vocês viram aí que mais ou menos o tempo de carga e o tempo de descarga eles são iguais. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar esse capacitor por um capacitor maior. Note o seguinte, quando você for colocar o capacitor no seu circuito, tá? Você tem que prestar atenção que o capacitor eletrolítico ele tem uma fita em volta dele, certo? Então essa fita em volta dele indica o polo negativo. O polo negativo você tem que ligar no polo negativo da bateria, tá?
senão você estraga o capacitor. Então eu vou substituir esse capacitor aqui por um capacitor de 10 microfarads, certo? E vou repetir a minha experiência. Já com o capacitor substituído, eu vou apertar esse botão aqui para fazer a carga do capacitor. E agora eu vou descarregar o capacitor. Vocês viram que o LED ele piscou por um tempo um pouquinho maior aí, né? Vou repetir para vocês verem aí, ok? Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse capacitor por um capacitor de capacitância maior ainda. Vou trocar por um capacitor, né, de 100 microfarads, que é esse capacitor aqui. Ligá-lo no circuito, ok? E vou repetir a minha experiência. Eu vou carregar o capacitor, vou descarregar o capacitor. Vocês veem aí que o tempo, certo? Ele é bem maior agora, né? Por quê? Porque o capacitor é maior, certo? Finalmente, para terminar essa experiência, né? Você poderia também variar os valores dos resistores, mas eu não vou fazer isso, tá? Você poderia testar a carga e descarga com diferentes valores de resistores, né? Mas eu vou trocar só os valores de capacitores. Então agora aqui eu vou pegar esse capacitor de 100 microfarads e substituir por um capacitor de 470 microfarads, ok? E vou repetir a minha experiência aqui com esse capacitor, tá certo? Então vamos lá, vamos carregar o capacitor. Você vê que o LED acende, ele demora um certo tempo para apagar. Na descarga, ele vai levar o mesmo tempo para descarregar, certo? Então vou carregar o capacitor, carreguei, vou descarregá-lo, descarreguei. Vou carregá-lo novamente, vou descarregá-lo. Ok, então essa foi a experiência de carga e descarga do capacitor. Se vocês quiserem no laboratório, na casa de vocês, vocês podem testar, refazer esse experimento, né, com diferentes valores de resistores. Aí vocês vão ver que o tempo ele vai depender do resistor, né? Quanto maior o resistor, maior o tempo de carga, e vai depender do capacitor. Quanto maior o capacitor, maior o tempo de carga. Então, no final das contas, você depende do produto R vezes C, né? O seu tempo de carga vai depender de R vezes C, que é a constante RC que nós falamos para vocês. Bom, por último, eu vou fazer uma última experiência para mostrar para vocês que a tensão do capacitor no final da carga é igual à tensão que minha fonte ou bateria está fornecendo, ok? Então aqui eu vou carregar o meu capacitor, carreguei o capacitor, então o capacitor agora está carregado. Então eu vou pegar agora meu multímetro, tá? Colocar a escala do multímetro aqui para medir tensão. Então eu quero medir uma tensão aqui de até 20 volts, certo? Ligar o meu multímetro e vou colocar a ponta de prova do multímetro negativa no negativo do capacitor e positiva no positivo do capacitor. Vocês veem aí que tem 1,78 volts, tá? Eu vou carregar o capacitor. Carreguei. Qual que é o valor de tensão obtido? 4 ponto alguma coisa, né? Vou segurar aqui, certo? Vou apertar aqui e segurar. Vocês veem que a tensão ela vai subindo, certo? Conforme o capacitor vai carregando. Mas você tem uma pequena perda aí, né? Devido à placa, tá? Então a tensão ela vai aumentando, certo? Até chegar a 5 volts. Aqui não vai chegar a 5 volts, tá? Mas ela, no final da carga ela deve ser de 5 volts, ok? Mas é isso daí, a tensão ela deve chegar a 5 volts no final da carga do capacitor, ok? Mas esse tempo para chegar a 5 volts pode ser muito grande, ok? Então, você pode não estar disposto a esperar esse tempo, ok?
Se você solta, ele descarrega aí provavelmente através do protoboard, tá? Ele vai descarregando através do protoboard, porque o protoboard também tem uma resistência, tá? Então essa resistência vai ajudar aí na descarga do capacitor, certo? Bom, você viu na experiência lá que nós fizemos, né, que nós utilizamos ali capacitores com diferentes capacitâncias, ok? Mas o que determina basicamente a capacitância de um capacitor, né? Do que depende a capacitância de um capacitor? Bom, a capacitância do capacitor depende de diversos fatores. Um deles é o tamanho do capacitor, ok? Então, por exemplo, se você tem um capacitor de placas maiores, né, se a área das placas for maior, essas placas, evidentemente, elas vão comportar mais carga, tá? Então, a capacitância vai ser maior, tá? Do dielétrico também, certo? Se o dielétrico for ar, tá? O que é o dielétrico? O material que está entre as placas. Se o dielétrico for ar, a capacitância vai ser pequena, mas quando você coloca dielétricos melhores, como plástico, mica, quando você coloca poliéster, por exemplo, entre as placas, a capacitância aumenta, tá? Então, a capacitância também depende do dielétrico. Geralmente, capacitores com dielétricos têm capacitância maior, tá? E também a capacitância depende da espessura do dielétrico. Quanto mais fino o dielétrico, quanto menor a distância entre as placas, mais forte é o campo elétrico. Então, mais fácil é o capacitor carregar com mais carga, né? Então, dielétricos mais finos, tá, proporcionam capacitâncias maiores. Tá? Só que o dielétrico mais fino também ele tem um problema. Por quê? Porque o dielétrico mais fino, quando você vai diminuindo a espessura do dielétrico, você vai diminuindo a resistência de fuga do capacitor. Diminuindo a resistência de fuga, se você coloca uma tensão muito grande no capacitor, o capacitor ele tem fuga, ou seja, passa corrente pelo capacitor. E o capacitor não pode deixar passar corrente. Então, quando passa corrente pelo capacitor, você furou o dielétrico, certo? E se você furou o dielétrico, se você está deixando o capacitor passar corrente, se está fugindo corrente pelo capacitor, a gente diz que o capacitor ele está em fuga. E se o capacitor ele está em fuga, ele não serve mais para ser capacitor, porque o capacitor não pode deixar passar corrente, tá certo? Então, a espessura do dielétrico aumenta a capacitância, mas também diminui a tensão de ruptura, ou seja, a tensão para a qual o dielétrico é rompido, a tensão para a qual ocorre uma faísca entre as duas placas e fura o dielétrico, certo? Essa é a tensão de ruptura, né? Então, por exemplo, com um dielétrico grosso, você teria que colocar, digamos, 250 volts para você furar o dielétrico do capacitor, tá? Um dielétrico grosso. Se você pegar um dielétrico da metade da espessura, provavelmente você vai precisar, ao invés de 250 volts para você furar o seu capacitor, para você furar o dielétrico do seu capacitor, você vai precisar, digamos, de 100 volts para você furar o dielétrico do capacitor. Então a tensão de ruptura diminui, a tensão de ruptura do capacitor, a tensão de fuga do capacitor diminui à medida que você diminui a espessura do dielétrico, ou seja, você diminui a distância entre as placas, tá certo? Então a capacitância ela depende da espessura do dielétrico, mas existe essa desvantagem que eu estou dizendo para vocês aí, tá certo? Bom, vamos falar de associação de capacitores, né? Os capacitores eles podem ser associados em série, conforme vocês estão vendo na figura aí, ok? Nesse caso, 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, se você tiver dois capacitores. Nota que essa fórmula é bastante parecida para a fórmula com resistores, quando os resistores eles estão em paralelo, tá certo? Mas aqui os capacitores eles não estão em paralelo, eles estão em série, tá? E quando os capacitores eles estão em paralelos, o que você faz é somar a capacitância dos capacitores. Isso aqui é fácil de memorizar, por quê? Porque aqui é como se você tivesse um capacitor, né? Com uma placa, um único capacitor aqui com uma placa grandona, né? É como se você juntasse essa placa aqui com essa placa aqui com essa placa aqui, e você juntasse essa placa aqui com essa daqui. Então a capacitância vai ser a soma, porque você está aumentando a área das placas aqui, aumentando o tamanho das placas, ok? Então aqui, essa daqui é fácil enxergar. Porém, essa daqui,
não é muito fácil enxergar. Por que acontece isso daqui? Para você ver por que acontece, você tem que considerar, tá? Considerar um circuito com capacitores e tentar achar a fórmula para capacitância equivalente. Então, nosso objetivo aqui é entender o porquê que, quando você tem capacitores em série, né, a capacitância equivalente, 1 sobre a capacitância equivalente, é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Ok? Como esse assunto é complexo, fica difícil você entender ele com um único slide. Então, o que eu fiz? Eu fiz 2 slides aqui para tentar explicar melhor esse conceito. Ok? Vamos começar então com aquela equação que a gente viu no início da aula, né? Que a corrente que passa, entre aspas, né, em um capacitor é igual ao produto da capacitância, né, pela derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo, né? Essa equação aqui, tá, ela vale em qualquer situação, tá? Não somente numa associação em série de capacitores. Qualquer situação em que você tem um capacitor, você pode utilizar essa equação aqui. É lógico, né, que se a tensão no capacitor for V1, você vai trocar V por V1. Se for V2, você vai trocar V por V2, assim sucessivamente, né? Outra coisa que você tem que observar aqui é como você tem uma associação em série, a corrente é a mesma, tá? Então, a corrente que passa por C1 aqui, esse capacitor aqui é o capacitor C1, e esse aqui é o capacitor C2. Então, a corrente que passa por C1 vai ser igual à corrente que passa por C2, ok? Isso vai ser mais importante daqui a pouco, tá? Então, guardem essa informação que a corrente é a mesma, tá? Muito bem, então vamos trabalhar com essa fórmula aqui, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos passar o dt multiplicando I, então vai ficar I dt igual a C vezes dV. Vamos passar o C dividindo o C do lado, o C está do lado direito, ele vai passar para o lado esquerdo dividindo, tá? Então vai ficar 1 sobre C, I vezes dt igual a dV. Então você tem que a diferencial de tensão é 1 sobre C vezes I de T, a corrente, vezes a diferencial de tempo, tá? Então vamos integrar os dois lados aqui, né? Então a gente colocou um símbolo de integral aqui. Como a integral é o inverso da diferencial, integral de dV vai dar V, certo? Integral de dV, aqui, né, vai dar V, ok? E 1 sobre C é constante. Então, inicialmente aqui eu vou passar 1 sobre C para frente da integral, porque 1 sobre C é constante, então vai ficar 1 sobre C, integral de dt é igual a integral de dV, ok? E aí sim, ó, integral de dV, né, como a integral e a diferencial são operações opostas, ok? Então, a integral de dV é V. Então, você pode falar que num caso genérico também para um capacitor qualquer, V é 1 sobre C, onde C é a capacitância desse capacitor, vezes a integral de I, que é a corrente que passa por esse capacitor, dt. Ok? Isso aqui é o caso geral, vale para qualquer capacitor percorrido por uma tensão I, percorrido entre aspas, né? Então, para qualquer capacitor percorrido por uma corrente I aqui, a tensão nesse capacitor, a tensão nos terminais desse capacitor é dada por integral de dt dividido por C, tá? No caso apresentado, você tem que a tensão aqui é V, a tensão sobre o conjunto é V, certo? Mais V é V1 mais V2, tá? E você quer achar a capacitância equivalente a essa associação. Então, 1 sobre a capacitância equivalente vezes a integral de I de T, porque I é a mesma para todo o circuito, tá? E é a mesma também se você considerar um capacitor equivalente aqui, tá? Então, 1 sobre C integral de I de T é igual a V. Aí você tem o seguinte, ó. Para o capacitor C1, que é esse aqui, 1 sobre C1 integral de I de T é V1. Para esse segundo capacitor aqui, que é C2, 1 sobre C2 integral de I de T igual a V2. Por que aqui é I de T e aqui é I de T? Porque, como eu disse para vocês, a corrente é a mesma, porque essa associação aqui é uma associação em série, tá? E temos também que V é igual a V1 mais V2. Agora nós vamos usar essa equação aqui, tá? Então você tem que V igual a V1 mais V2. V é 1 sobre CE, capacitância equivalente, integral de I de T. V1 é 1 sobre C1 integral de I de T. V2 é 1 sobre C2 integral de I de T. Então, vamos substituir essas informações aqui nessa fórmula aqui. Fazendo isso, nós temos essa expressão aqui, na qual né, a gente pode fatorar a integral de I de T aqui. Certo? Você coloca a integral de I de T em evidência aqui. Vai ficar 1 sobre CE integral de I de T igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 integral de I de T.
cancela a integral de I de t, vai ficar 1 sobre CE, que é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, e é por essa razão aqui que a associação de capacitores em série, que na associação de capacitores em série, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Evidentemente, né, se você tiver vários capacitores em série, né, você vai ter essa expressão aqui, né? 1 sobre a capacitância equivalente é a somatória de 1 sobre a capacitância N, né? Para N variando aqui de 1 até N, né? Onde N é o número de capacitores aí, ok? Para capacitâncias em paralelo, tá? A tensão nos terminais é a mesma, tá? Então você tem a mesma tensão aqui entre C1 e C2, né? Só que a corrente que passa, a corrente I aqui, tá? Ela é dividida entre 1, que é a corrente que passa por C1, e 2, que é a corrente que passa por C2, tá? Então I é igual a I de C1 mais I de C2. Então I de C1 é C1 vezes dV dt. E I de C2 é C2 vezes dV dt. Veja que a tensão que está em C1, a gente está chamando de V, certo? V. E a tensão que está em C2, a gente também está chamando de V, porque a tensão é a mesma, né? A tensão em C1 é V, a tensão em C2 é V, certo? Então, o dV/dt você pode colocar em evidência aqui. Então, vai ficar aqui I é igual a C1 mais C2. O I, se você fosse trocar C1 e C2 por um capacitor equivalente, o I seria esse capacitor equivalente, C equivalente, vezes dV/dt, certo? Igualando essas duas equações aqui, você corta o dV/dt e você vai ter que a capacitância equivalente é C1 mais C2, ok? Professor, eu não sei derivada, eu não sei integral. Não se preocupe, quando você fizer o curso de cálculo, você volta aqui de novo, assiste esse slide novamente, você vai entender perfeitamente o que foi feito aqui, tá? No caso de indutores, a gente também vai fazer uma dedução parecida com essa daqui na aula sobre indutores, tá? E eu vou fazer com um pouco mais de detalhes do que eu fiz aqui, mas aqui é só para você ter uma informação de onde vem aquelas duas fórmulas que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, tá certo? Bom, vamos falar de um assunto um pouco mais simples aqui. Vamos falar da classificação dos capacitores, tá? Como você classifica os capacitores? Bom, basicamente você tem várias formas de classificar os capacitores, tá? Você pode classificar os capacitores quanto à variação da capacitância, tá? Então, capacitores que você consegue variar a capacitância na mão, por exemplo, ou eletricamente, né, como os varicaps, né, usados em sintonizadores digitais de FM, por exemplo. Eles variam a capacitância de forma elétrica, né? Mas você pode variar a capacitância de forma manual, né? Em capacitores variáveis. Então você tem capacitores que eles têm uma capacitância fixa, né? E você tem capacitores que você consegue variar a capacitância. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esses capacitores que você varia a capacitância. São vários tipos, tá? Você pode classificar os capacitores quanto às formas físicas, eles podem ser tubulares, eles podem ser capacitores de disco, eles podem ser capacitores planos, ok? Quanto ao material utilizado como dielétrico, então você pode ter capacitores cerâmicos, capacitores de poliéster, capacitores com dielétrico sendo ar, capacitores de papel, capacitores de mica, enfim, né? Então aqui vocês veem na figura que a gente tem um capacitor fixo, ou seja, esse capacitor tem capacitância fixa. O valor da capacitância, como a gente vai ver na próxima aula, vai ser dado por esse código de cores aqui, tá? Esse aqui é o símbolo desse capacitor. E ele é um capacitor classificado como capacitor de poliéster, né? Poliéster é o dielétrico desse capacitor. Ele é um capacitor fixo, porque você não consegue variar a capacitância desse capacitor. E ele é um capacitor plano, tá certo? Aqui você tem um capacitor variável, né? Um capacitor de sintonia aqui, usado em rádios antigos, aí, rádios AM antigos, tá? Na verdade, ele é um conjunto que são dois capacitores aqui, né? Quando você gira esse botão aqui, você está girando essas duas estruturas aqui, né? Então, por isso você tem esse símbolo aqui, né? Dizendo que as duas estruturas aí de ajuste da capacitância elas são comandadas de forma simultânea, tá? E esse capacitor ele é classificado como capacitor de placas paralelas, variável e discoidal, ok? Porque as placas elas têm formato de disco. Aqui nós temos um capacitor do tipo trimmer, tá? É um capacitor de mica do tipo trimmer, plano,
e ajustável, né? Como que você ajusta esse capacitor aqui? Você pega uma chave de fenda e gira esse parafuso aqui. Então, quando você solta, tá, esse parafuso, as duas placas do capacitor, que são essa placa aqui e a placa aqui de baixo, elas se afastam entre si e isso diminui a capacitância do capacitor, porque diminui a distância entre as duas placas. O dielétrico que está entre essas duas placas é a mica, tá? Então ele é um capacitor de mica. E quando você aperta a chave, você aproxima as duas placas, né? E aproximando essas duas placas, você aumenta a capacitância desse capacitor, tá? Então ele tem esse símbolo aqui com esse T aqui, cortando as duas placas do capacitor, porque ele é um capacitor do tipo variável, tá? Aqui a gente tem um capacitor discoidal, tá? Um capacitor fixo, discoidal, e o dielétrico dele é a cerâmica, então ele é um capacitor cerâmico, ok? Então ele tem esse símbolo aqui. Então os capacitores eles podem ser classificados quanto ao tipo de dielétrico, né? Eles podem ser capacitores de papel. Então esses capacitores eles não estão mais fabricados, tá? Então entre as placas dele fica um papel manteiga ou um papel parafinado, tá? Então você forma um sanduíche de 3 camadas e em seguida você enrola o conjunto. Se você quiser, você pode fazer até um capacitor na sua casa. Você pega 2 folhas de alumínio, tá? Coloca um plástico entre essas 2 folhas de alumínio aí e enrola o conjunto, tá? Enrolando o conjunto aí você tem um capacitor do tipo cilíndrico, tá? De poliestireno, né? Que são esses saquinhos aí que você usa aí, né? Para embalar coisas, né? E ele vai ser um capacitor caseiro aí, provavelmente de grande capacitância, tá? Você tem também capacitores a óleo, né? São capacitores que você tem uma pilha de papel impregnado em óleo entre as duas placas do capacitor. Você tem capacitores de mica, como o trimmer, como eu mostrei na figura anterior, né? O dielétrico é uma fina camada de mica. Mica é um mineral, né? Que existe em rochas, né? A maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Você tem os capacitores cerâmicos, né? Que são normalmente pequenos, com capacitância da ordem de picofarads, tá? Esses capacitores eles são usados como capacitores de desacoplamento para filtrar ruídos AC. AC é Alternate Current, tá? Corrente alternada aí, tá? Você tem os capacitores de poliéster, eu já mostrei um para vocês na figura anterior, né? Esses capacitores de poliéster, a capacitância dele já é da ordem de nanofarads, né? São usados para desacoplamento e filtragem, né? O que é filtragem? Você deixar passar somente determinadas frequências no circuito, tá? Então você filtrar um sinal pela frequência do sinal. Capacitores eletrolíticos, esses capacitores, eles já são de médio, grande porte, né? A capacitância deles já é da ordem né? Já é da ordem de microfarads, então ao contrário dos demais, esses capacitores eles possuem polaridade, geralmente são usados no final de estágios retificadores de fontes, por exemplo, para armazenar, para filtrar, no caso, o ripple, tá? Para filtrar o ripple aí, ok? A gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre a questão da retificação da corrente alternada, tá? Então a gente vai falar sobre a utilização dos capacitores aí. E geralmente os capacitores eletrolíticos eles são utilizados quando você precisa de grandes capacitâncias, tá? Geralmente em fontes de tensão. No final do estágio de retificação você coloca um capacitor ali para filtrar o ripple, tá? E geralmente também você usa capacitores eletrolíticos em carros para dar partida do motor, por exemplo, ok? Então aqui nós temos alguns exemplos de capacitores cerâmicos, né? Então, geralmente a capacitância vem expressa como um número na parte superior do capacitor, em picofarads, e a tensão de ruptura, que é a máxima tensão que o capacitor pode operar, tá? Vem expressa logo abaixo. Então, aqui você tem a capacitância e aqui a tensão de rupturas. Aqui no caso, 1 kV, ok? Aqui também, 1 kV, 1 kV. Então, os capacitores, 1 kV, 1000 volts. Então, os capacitores cerâmicos, eles têm uma tensão de ruptura alta, tá? Vamos falar então dos capacitores de poliéster, né? Que também tem uma tensão de ruptura alta, mas não tão alta, né? Você pode ver aqui que a tensão de ruptura aqui é 250 volts, né? Para esse capacitor, 250 volts para esse, ok? Então a tensão de ruptura do capacitor de poliéster já é uma tensão de ruptura um pouco menor,
Tá? Então, quando submetido a uma tensão maior do que a sua tensão de operação, o capacitor deixa passar corrente. Ou seja, a corrente fura o dielétrico do capacitor, como eu já expliquei para vocês, né? Então, a corrente danifica o dielétrico do capacitor, podendo fazer com que o mesmo abra. Ou abre ou fique em curto, tá? Ou você tem um curto-circuito entre as placas do capacitor, produzindo um circuito descaracterizado, né? Você já não tem mais um capacitor, tá? Ou você tem um circuito aberto ou você tem um curto-circuito, tá? Então, os capacitores de poliéster, eles têm aí capacitância da ordem de nanofarads, tá? Você tem os capacitores de tantalho, você tem também os capacitores eletrolíticos, né? Esses aqui, eles geralmente são usados no final de pontes retificadoras ou de conversores DC-DC, tá? E esses capacitores aqui, eles não podem ser ligados com a polaridade invertida, tá? Você não pode ligar esse capacitor aqui com a polaridade invertida. Por quê? Se você fizer isso, você danifica o dielétrico, você danifica o capacitor, né? Ou seja, ao longo do tempo, ao longo do funcionamento, do trabalho desse capacitor, o dielétrico ele vai se desgastando e você vai perder esse capacitor, né? Então, isso significa que em um circuito elétrico eles não podem ser ligados invertidos. O polo positivo tem que ser ligado num potencial maior e o polo negativo em um potencial menor. Se ligado invertido, um capacitor eletrolítico polarizado, né, inversamente aí, ele vai eventualmente entrar em curto-circuito, porque você vai danificar o dielétrico do capacitor se você ligar ele invertido no circuito, se o capacitor for eletrolítico. Se o capacitor não tiver polaridade, você pode ligar ele de qualquer jeito. Por exemplo, o capacitor de tantalho, que tem esse símbolo aqui, né? Você pode ligar, não tem uma ordem que os terminais têm que ser ligados. Eles podem ser ligados em qualquer ordem. Já o eletrolítico, não. Né? Você tem que ligar o terminal positivo na maior potencial e o terminal negativo do capacitor no menor potencial. Então, aqui a gente tem vários capacitores eletrolíticos. Esse daqui é um capacitor eletrolítico aqui para você usado para ativar o motor de partida de um carro, né? Então, quanto maior for a capacitância e maior for a tensão de operação, né, maior será o tamanho do capacitor eletrolítico, né? Então, por exemplo, você pode ter um capacitor eletrolítico, você pode ter dois capacitores eletrolíticos com a mesma capacitância, mas de tamanhos diferentes, né? Aí você fala assim, não, mas por que eles têm um tamanho diferente se eles têm a mesma capacitância? Né? O tamanho do capacitor ele determina a capacitância? Nem sempre. Né? Dois capacitores eletrolíticos de tamanhos diferentes, mas com a mesma capacitância, pode ser, por exemplo, porque um deles tem tensão de operação maior. Então, se ele tem tensão de operação maior, ele também é maior. Né? E por que acontece isso? Porque a espessura do dielétrico, para ele ter uma tensão de operação maior, ele tem que ter a espessura do dielétrico maior. Né? Só que se você aumenta a espessura do dielétrico, você armazena menos carga. Certo? Então você tem que aumentar o tamanho do capacitor para você compensar isso daí. Tá certo? Então, veja, né, por exemplo, pega esses dois capacitores aqui, ó. Eles têm a mesma capacitância. Esse capacitor aqui e esse. Isso sou eu que estou falando, tá? Não é o que está escrito no capacitor. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês, tá? Então, vamos supor que esse capacitor aqui, ele é um capacitor com 25 microfarads. Esse daqui tem 25 microfarads também, certo? Só que esse daqui é maior e esse daqui é menor. Por que esse daqui é maior? Porque ele tem uma tensão de operação maior. Ele aguenta mais tensão sobre ele, tá? Enquanto esse daqui não aguenta muita tensão sobre ele, não. Ele pode abrir se você colocar uma tensão maior do que a tensão de operação dele, certo? Carga e descarga do capacitor. Então a gente já falou isso no começo da aula, eu mostrei para vocês aí um exemplo de carga e descarga do capacitor, tá? Então, se você carregou um capacitor com um resistor e você vai descarregar esse capacitor utilizando o mesmo resistor, geralmente esse tempo de carga, tá, vai ser igual ao tempo de descarga. Tá? E como eu falei para vocês, o tempo de carga ou descarga, né, se você estiver usando o mesmo resistor para descarga, que você usou para carga, tá, esse tempo vai depender do valor da capacitância do capacitor e o valor da resistência que ele está conectado. Ok?
Bom, então aqui a título de curiosidade, nós vamos mostrar para vocês como que é a modelagem matemática aqui para você fazer uma descrição matemática de como o capacitor é carregado, tá? Então nós vamos modelar aqui a carga de um capacitor aqui, que vai ser esse circuito aqui, tá? Então, aplicando as leis de Kirchhoff aqui, a gente tem que a corrente é a mesma, né, para todos os elementos aqui, né? Então a corrente que passa pelo resistor é, entre aspas, igual à corrente que passa pelo capacitor, ok? A tensão da fonte a gente está chamando de V0. A tensão no resistor, né, a corrente entra aqui pelo positivo do resistor e entra também aqui pelo positivo do capacitor, tá? Então VR e VC eles estão opostos a V0, tá? Então pela lei das malhas aqui você pode dizer que V0 é VR mais VC, ok? E a corrente é igual para todo mundo, tá certo? Bom, então como a corrente é igual para todo mundo, você tem que o quê? Você tem que a corrente que passa, entre aspas, né, pelo capacitor é dada por C vezes DVC dt, ok? E a corrente que passa pelo resistor é a mesma, é I de T. E a corrente que passa pelo resistor e a tensão no resistor devido a essa corrente, né? A queda de tensão no resistor devido a essa corrente vai ser VR, que vai ser R vezes I de T. Né? Portanto, você tem que I de T é V de R sobre R, tá? Então, V de R sobre R, então comparando essas duas equações aqui, essa equação aqui e essa equação aqui, você tem que V de R sobre R é igual a C vezes dVc dt, ok? Certo, mas você quer saber como que VC varia em função do tempo. Então, você tem que colocar VR em função de V0 e VC. V0 é uma constante e VC é a tensão no capacitor. Então, pela lei de Kirchhoff, você sabe, pela lei de Kirchhoff das malhas, né? Você sabe que V0 é igual a VR mais VC. Portanto, V0 menos VC é VR. Tá? Então, você vai substituir esse VR aqui por V0 menos VC. E aí você vai chegar na seguinte equação aqui. Ó, V0 menos VC sobre RC igual a dVc dt. Certo? Ou V0 sobre RC. Nota que aqui todo mundo é constante. Né? V0 é uma constante, R é constante, C é constante. VC é a variável que nós temos interesse. Tá? É a variável aqui... É uma variável que varia em função do tempo, tá? Dividido por RC, e dVc, que é a derivada de VC em relação a T, é a derivada dessa função VC em função do tempo. Okay? Essa equação aqui é a equação chamada equação diferencial do capacitor, equação diferencial da carga do capacitor. Tá? Para você resolver essa equação diferencial aqui, ou seja, essa equação aqui, tá? Você tem que notar o seguinte, né? Isso aqui vocês não precisam entender, porque isso aqui é só a título de ilustração, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês em prova. É só para vocês entenderem da onde que vem por que o capacitor tem aquele comportamento, tá? O que matematicamente justifica o comportamento do capacitor no circuito de corrente contínua, o que justifica aquela experiência que eu mostrei para vocês que nós fizemos, tá? Então você tem aqui uma equação diferencial não homogênea, porque esse termo aqui não é zero, tá? Ok? De primeira ordem, porque só tem derivada primeira aqui, tá? E você quer resolver essa equação diferencial, tá? Então, para você resolver essa equação diferencial aqui não homogênea, você tem que primeiro resolver a equação diferencial homogênea, certo? Então, você vai resolver primeiro essa equação aqui, tá? E depois você vai achar uma solução particular para essa equação aqui, certo? Então, essa equação diferencial homogênea de primeira ordem é uma equação diferencial auxiliar que você vai utilizar para resolver a equação de cima. Ah, como é que você sabe isso, professor? Isso aí vem da teoria de equações diferenciais, tá? Vocês vão aprender aí no curso de Ciência da Computação, de Engenharia de Computação, tá? Muito bem. Então, vamos resolver essa equação aqui. Tá? É uma equação diferencial linear de primeira ordem que você pode resolver por separação de variáveis. Então, você pode passar o VC aqui para baixo, tá? E pode passar o DT aqui para cima. Fazendo isso e integrando, tá? Você vai ter o seguinte, né? Que ln de VC é menos T sobre RC mais K2 menos K1, onde K2 e K1 são constantes de integração aqui, porque essa integral aqui é indefinida. Tá? Então, você vai ter que ln de VCH, CH é a solução auxiliar, vai ser T, menos T sobre RC mais K, onde K é K2 menos K1, K2 menos K1 eu chamei de K, tá? Então, você vai ter que VCH é elevado a menos T sobre RC mais K.
Como isso daqui é uma exponencial de uma soma, né? Isso daqui é equivalente a você ter o produto de duas exponenciais, e elevado a k vezes e elevado a menos t sobre rc, onde esse e elevado a k aqui vai ser uma constante. Por quê? Porque k é uma constante, tá? Então a constante k depende das condições iniciais, tá? Sempre que você tem uma equação diferencial, essa equação diferencial por si só, ela não te dá a solução completa do problema. Por quê? Porque além da equação diferencial, você precisa de uma condição inicial. Ou seja, você precisa falar que o capacitor inicialmente ele está descarregado. Isso seria a condição inicial, tá? Ou condição de contorno, tá? Então você tem que falar que a voltagem no capacitor no instante de tempo t igual a zero vale zero, tá? Então no instante inicial supomos que o capacitor está descarregado e sua tensão é zero. Né? Se a tensão é zero, então a carga é zero também, porque Q é igual a C vezes VC. Então, se VC é zero, Q é zero. Né? Então se Q é zero, né, então VC também é zero. Né? Vice-versa, ok? Porém, não podemos achar a constante K ainda, porque a constante K ela vai depender das condições iniciais, ela vai depender da condição inicial ou das condições iniciais se a equação diferencial for de ordem maior que 1. Se a equação diferencial for de ordem 1, ela tem uma condição diferencial. Se for de ordem maior que 1, vai ter mais de uma condição inicial. Isso vocês vão estudar no curso de cálculo, no curso de equações diferenciais. Pois resolvemos a equação homogênea, que é a equação auxiliar. O que queremos resolver é a equação não homogênea. Veja, você tem que resolver, tá? Essa equação aqui, que é a equação não homogênea, tá? Então, a solução completa é a VC homogênea, tá? Voltagem no capacitor homogênea, mais a voltagem no capacitor particular aqui. Então, o VC ele vai ser VCH mais VCP, tá? VCH é a solução da equação diferencial homogênea. VCP é uma solução particular da equação não homogênea. Voltando à equação não homogênea, temos essa equação aqui, que é a equação que a gente quer resolver. Se você notar que VC igual a VCH igual a V0 é uma solução particular dessa equação diferencial não homogênea, porque se você substituir VC igual a V0, né, substituir VC por V0, vai ficar dV0 dt, que vai dar zero, porque V0 é uma constante, a derivada de uma constante é zero, então dV0 dt é zero, mais V0 sobre RC, vai ser igualzinho a V0 sobre RC. Ou seja, se você substituir VC por V0, né, VC por V0 aqui vai ficar vai ficar V0 sobre RC aqui, e aqui vai ficar V0 sobre RC, e dV0 dt vai dar zero, porque V0 é uma constante. Então, VC igual a V0 é uma solução particular da equação diferencial não homogênea. Tá? Então, a sua solução completa vai ser isso aqui, ó, vai ser E elevado a K vezes E elevado a menos T sobre RC mais V0, e V0 aqui é a nossa solução particular da equação diferencial não homogênea. Tá? Então, para achar a constante, você vai falar que VC no instante zero é zero. Tá? Então, você vai substituir T igual a zero aqui, tá? Vai fazer as contas aqui e você vai descobrir que E elevado a K é menos V0. Tá? Trocando E elevado a K por menos V0 aqui, você tem essa equação aqui, tá? Ou seja, VC de T é V0, menos V0, vezes E elevado a menos T sobre RC. Fatorando V0, você vai ter esse V0 aqui, você vai ter esse V0 aqui em evidência, tá? Então, seu VC de T é V0 vezes 1 menos E elevado a menos T sobre RC, tá? Então, essa equação aqui é essa equação desse gráfico aqui, que é o gráfico de carga do capacitor. Então, veja que a tensão no capacitor ela vai aumentando em relação ao tempo até o capacitor ficar carregado. Carregado com que tensão? Com a tensão V0, que é a tensão da bateria, tá? Ok? Então, esse epsilon aqui seria a tensão da bateria, ok? No nosso caso é V0, ok? E a constante tal é igual a RC, esse tal aqui é RC. Esse talzinho aqui que eu estou te mostrando é RC. O RC, a constante RC, tá? É a constante de tempo que quando o tempo é igual a tal, quando T é igual a RC, quando T é igual a tal é igual a RC, certo? O capacitor carrega 63%, né? Ou descarrega 63% e mantém uma carga 37%. Esse gráfico aqui é o gráfico de descarga do capacitor por VR. Tá? Então, se você fecha o circuito com VR, você tem a chamada descarga do capacitor, e esse daqui é o gráfico de descarga do capacitor. Note que o tempo para carregar e para carregar o capacitor eles são os mesmos.
tá? Porque a constante RC é a mesma, tá certo? Então essa daqui foi nossa aula sobre, uma aula inicial aqui sobre capacitores, essa última parte aqui que envolve derivadas e equações diferenciais aqui. Eu não vou cobrar de vocês, isso aqui é conceitual. Quando vocês tiverem feito o curso de cálculo, vocês podem voltar aqui e analisar isso aqui novamente, que vocês vão entender a aplicação aqui do cálculo para você estudar esse circuito elétrico aqui, que é o circuito de carga de um capacitor usando uma fonte DC, tá? Ou seja, um capacitor carregando aí em corrente contínua. Então essa daqui foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula aí, onde nós vamos falar como ler valores de capacitores aí, ok?